criou o céu, a terra, as estrelas e o mar. E Deus fez o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E num esforço supremo para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé. Pastor Joaquim Gonçalves nos traz Fé para Vencer. Você não pode inserir no povo coisas espirituais que estão martelando ali com poderes políticos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás no deserto e veio ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Espelho de lágrimas, irmã Marina cantando no Tabernáculo da Fé. Teus olhos são espelhos d'água, espelhos de mágoas. Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivo em conflito, vem me socorrer. Ele vai te livrar destas crises, pois te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Se é perdão que não foi perdoado, se é pecado não confessado, use sua fé e clame a Jesus agora e ser sarado. Se envergonhar porque é só mais uma lágrima. Teus olhos são espelhos d'água, espelhos de mágoas.
Deus conta cada lágrima, sabe o que quer dizer. Senhor, estou aflito, vivo em conflito, vem me socorrer. Ele vai te livrar destas crises, pois te ama apesar dos deslizes. O que ele não suporta é te ver sofrendo desse jeito. Se é perdão que não foi perdoado, se é pecado não confessado, use sua fé e clame a Jesus agora e ser sarado. Você não pode inserir no povo coisas espirituais que estão martelando ali com poderes políticos. Uma bússola infalível que existe na Bíblia Sagrada, desta feita explorada pelo profeta de Deus na mensagem do terceiro Êxodo. É a questão da iniquidade dos amorreus estar completada. Ela estava completada. Isto quer dizer, chegou à sua plenitude. E tinha então ali um correlacionamento com Israel, que por sua vez estava escravizado no Egito. E que assim que a iniquidade dos invasores da terra se completasse, então aconteceria o êxodo, para que o povo de Deus passasse a possuir a terra que era dele por promessa divina. Exatamente o tempo que Deus prometeu a Abraão estava cumprido. O tempo da libertação estava à mão. Agora, tudo isso tem sentido com o que está acontecendo conosco, gentios. Gentios e Igreja do Senhor Jesus Cristo. A Igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo está no meio, preste bem atenção, está no meio de uma humanidade corrompida, cuja iniquidade tem sido completada. Então não resta outra coisa, o que significa o terceiro êxodo, que seria o arrebatamento. Vamos lembrar que Deus permitiu
que se levantasse um faraó que não conhecia José, que foi Ramsés. Ele veio logo depois de Sete. E ele era um homem que não conhecia as bênçãos que o Egito usufruiu, tornando-se uma potência através de José. Aquele homem era de fato um grande militar, um grande lutador, um grande general, ambicioso, e sempre leva o sangue de patriotismo. Então ele era um gênio político. Foi quando ele tomou a Etiópia e também os restos dos países sob força militar, o que José não usou. Ele conhecia de fato o poder militar, mas não conhecia nada do poder espiritual. Ele conhecia muito daquilo que é aqui de baixo. Ele conhecia muito do poder, da força e da violência, mas não conhecia nada daquele poder que operou através de José. Tudo isso tinha que acontecer cumprindo assim um tipo, uma sombra para nós no Novo Testamento. Afirma assim o apóstolo São Paulo, que tudo foi para aviso nosso. O profeta afirma que qualquer homem que seja espiritual poderia ver o que está acontecendo agora, no presente momento, quando tem se levantado um verdadeiro faraó, que não conhece nada de espiritual. O mundo religioso de hoje, poder bélico, financeiro, religioso, não conhece nada do Espírito, nada do poder de Deus. Conhece de tudo no campo da ciência. E o Deus que eles têm, dizendo ser o Deus dos céus, eles o confinaram também no âmbito da ciência, teologia, a ciência que estuda Deus. Mas este é o Deus deles. E eles falam de paz, eles falam de unidade, de união, eles falam de boas coisas, mas eles não conhecem nada de cima. Jesus disse: ajuntai tesouro nos céus, onde a traça não pode roer, o ladrão não pode roubar. Ele afirma que nós devemos pelejar pelo reino eterno. Ele afirma ainda: se o meu reino fosse deste mundo, os meus pelejariam por ele. Mas isto não aconteceu
quando ele estava sendo entregue para ser crucificado. Perante Pilatos ele fez esta afirmação. Sabendo que ele havia rejeitado lá no Monte da Tentação toda a glória desta terra, pela qual os sistemas religiosos vivem lutando, pelejando, se esforçando, se desgastando. Bem, a grande diferença entre o espiritual e o terreno. Tal o terreno, qual o terreno, tais os terrenos. Qual o celestial, tais os celestiais. O homem espiritual entende e compreende as coisas espirituais. O homem natural não entende nada do espiritual. E se metem a coisas espirituais, se metem a estudar Deus, se metem a falar, a estudar, a palestrar, a escrever sobre Apocalipse, quando isto estava reservado para o próprio Deus, a revelação do Apocalipse, que compreende a revelação de todas as Escrituras Sagradas, desde o Gênesis até o Apocalipse. Então, afirma o profeta, essas pessoas, elas têm um coração duro, como o de Faraó, e não conhecem as coisas espirituais. E você não pode inserir a um povo desta natureza coisas espirituais. Elas estão martelando por aí com poder político, religioso, financeiro. Quem quiser aceitar a experiência realmente espiritual, tem que nascer novamente. Isto quer dizer, nascer de novo. Jesus recomenda em São João, capítulo 3. Então, aqui temos da parte de Deus a própria advertência de Deus para toda a terra, mas quem pode concebê-la, quem pode ouvi-la, quem pode entendê-la, senão os espirituais? Aí é onde se classifica os espirituais como o Israel de Deus, compreendendo também que todo Israel que saiu do Egito não foi espiritual. Eles beberam da mesma fonte, da mesma rocha, eles estiveram sob a mesma coluna de fogo, eles comeram do mesmo manjar, do mesmo maná, mas a maioria se prostrou no deserto. Porque nunca foram espirituais. Eles tiveram toda a sensação de espirituais, mas não eram espirituais. Isso é terrível. Eles tiveram a sensação da travessia do Mar Vermelho. Sofreram muito aquela emoção tremenda da coluna de fogo, iluminando para eles, escurecendo para os egípcios. Todos eles
tiveram sensações. Imagine você, Coreia, Birão, que representa toda a classe rebelde, invejosa, imitadores, grupos. Que emoção eles tiveram? Emoção de espirituais ao atravessar o Mar Vermelho. Até chegar ao Monte Fumegante, eles clamaram juntos, sob o mesmo temor, sob a mesma reverência, sob o mesmo reconhecimento. Não fale Deus conosco. Fale Deus com Moisés, e Moisés fale conosco. É uma análise que reflete claramente o estado da igreja, a experiência da igreja. São milhares que experimentam as emoções espirituais na cura divina, em movimentos, em louvores, em danças e risos. Mas na hora decisiva de ver quem é quem, eles não têm como deixar de mostrar suas cores. Exatamente o que aconteceu lá, e Paulo tomou isto como estamos tomando nesse instante. Somente 2, dentre mais de 2 milhões. Qual foi o pastor que já teve uma igreja maior do que a de Moisés? Ele tinha uma igreja de mais de 2 milhões de membros. Sendo ele um profeta de Deus legítimo, como assim diz o Senhor, com sinais, prodígios e maravilhas, com um poder que podia sustentar aquela igreja em pleno deserto. Mas ele não pôde colocar aquele povo na terra prometida. Dois foram com ele. 2 chegaram lá. Agora com uma nova geração. O Israel teve que nascer de novo para entrar em Canaã. O velho homem de Israel ficou sepultado no deserto. E você tem essa experiência. Você está no quadro de Deus, como um daqueles 2. Aliás, como um apenas, que é Caleb, que ficou com Josué, porque Josué é o tipo do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo, guarde a sua bênção então. Amém. Ouvintes, volte a nos ouvir amanhã novamente neste mesmo horário, nesta emissora, se o Senhor nos permitir, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo. Como é bom poder sentir Tua presença e
e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Bom poder sentir tua presença e ouvir a tua voz falar comigo, me dizendo com ternura e com carinho: oh, não temas, filho, pois estou contigo. Pois minha alma precisa de ti a cada instante. Minha vida não é vida sem ti, Senhor. Teu amor, Senhor, pra mim é o bastante. Só em ti encontro forças pra vencer. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. A tristeza se transforma em alegria. O amargo fica doce como mel. A escuridão da noite vira dia. E eu me sinto bem mais pertinho do céu. Aleluia, aleluia. O meu coração deseja te adorar. Aleluia, aleluia. Tua glória tem enchido este